Quando a gente fala de um advérbio, aí muda tudo. Por quê, professor? Porque agora a gente está diante de uma classe da palavra que nós chamamos de invariável. Professor, como assim invariável? Aí eu vou falar aqui para vocês, para que vocês levem em consideração essa informação, ok? Se ela é invariável, significa que nós não vamos conseguir colocar ela no plural. Uai, professor, então se eu falei bem assim, ó, correu bastante. Bastante. Olha só que interessante. Será que eu posso falar correram bastantes? Correu bastantes? Não posso. Por quê? Porque o advérbio, que é a palavra que está junto de um verbo, ela não pode ser flexionada. Ela é o quê? Invariável. Professor, entendi. Então, ad significa junto. E vérbio significa o quê? Junto do verbo. Então, quando a palavra tiver como referência o verbo, ela vai ser invariável. Então, correu bastante, ok? E aí nós temos o quê? Um advérbio. Muito cuidado, pessoal. Professor, e se no lugar desse correu tivesse livros? Eu tenho bastantes livros. Mudaria. O bastante não faria referência com um verbo e sim com um substantivo. Professor, coloque esse exemplo para mim no quadro, por favor. Aí eu vou colocar aqui para vocês. Olha que interessante, pessoal. Todas as vezes que nós tivermos, por exemplo, eu tenho bastantes livros. Vocês perceberam que a referência aqui não é um verbo? A referência aqui agora é um substantivo? Olha que interessante. Então, a palavra que se liga ao substantivo, professor, só pode ser Ana P, a gente já aprendeu. Ou é um artigo, ou um numeral, um adjetivo, um pronome. Aqui a gente tem um pronome indefinido, que eu não sei quanto é bastantes, beleza? Então, quando eu falo eu tenho bastantes livros, aí sim vai no plural. Agora, quando a gente fala jogou bastante, eu não posso falar jogou bastantes, beleza? Então, vamos lá, olha que interessante. O advérbio ele é invariável, então ele não flexiona. E ele tem aqui uma ideia morfológica que traz para a gente algumas escritas que as pessoas têm medo quando aparece na prova. Então, a menina está, eu posso falar meia chata? Não, professor, por quê? Porque o advérbio ele é invariável, eu só posso falar meio. Olha só, a filha sempre foi menos paciente. Não, gente, é menos paciente, ok? Ela está toda preocupada. Professor do céu, isso aqui eu falo muito. Pois é, e o correto é, ela está todo preocupada. Uai, por quê, professor? Porque o advérbio, gente, ele é invariável. Ele não vai flexionar por conta do seu referente, beleza? Ele sempre vai ser um advérbio. Os policiais devem se manter alertas o tempo todo. Gente, não é alertas, é alerta. Por quê? Porque o advérbio é invariável, eu não posso colocar ele no plural. Professor do céu, muitas dessas aqui eu simplesmente erraria se caísse na minha prova. Por quê? Porque eu estou observando que o advérbio, agora eu não posso jamais colocar ele no plural, eu não posso jamais flexibilizar ele, porque é uma classe gramatical invariável. Lembrando, A, C, P, I, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Todas o quê? Invariáveis, ok? O advérbio é a classe gramatical que se liga a um verbo. Aqui, ó, geralmente significa o quê, pessoal? Na maioria das vezes. Ah, legal. No entanto, tem exceções. O advérbio ele pode se ligar a um adjetivo ou outro advérbio. Então, olha que interessante. O que vocês vão guardar? Vocês vão guardar aqui o advérbio. Ele se liga a um verbo, ou ele pode se ligar a um adjetivo, ou ele pode se ligar a um outro advérbio. Ah, professor, interessante. E na maioria das vezes ele vai se ligar a um verbo, ok? E é o que a gente fala geralmente. Geralmente, ele se liga a um verbo. No entanto, ele pode se ligar a um adjetivo ou outro advérbio. Exemplos, professor, a gente vai olhar aqui agora. Olha só. Sempre acordou cedo. Eu acordo, tu acorda, ele acorda. Aqui a gente tem um verbo, tá? Junto do verbo a gente tem o quê? Advérbio. Então, cedo. Cedo é um advérbio, beleza? Continuo bastante. Verbo, advérbio. Agora, olha só. Bastante o quê? Disposto. Advérbio se ligando aqui a um adjetivo. Adjetivo.
coloquei que é advérbio, mas é adjetivo. Então, olha só que interessante. Aqui, eu continuo, ele continua, eu continuo, bastante disposto. Agora, olha só que interessante. Dormiram mais, verbo, aí aqui a gente tem o quê? Um advérbio, tarde. Então, aqui a gente tem o quê? Um advérbio se ligando a outro advérbio, ok? Então, olha só que interessante. Acordou cedo. Eu tenho, continuo bastante, eu estou disposto, ok? Aí aqui a gente tem um adjetivo, e aqui eu tenho o advérbio se ligando a um adjetivo, beleza? E aqui eu tenho mais, dormiu mais, um advérbio se ligando a outro advérbio. Então, o que vocês vão guardar? Exatamente essa ideia. O advérbio, ele vai se ligar na maioria das vezes a um verbo, mas ele pode se ligar a um outro advérbio ou a um adjetivo, beleza? Dando continuidade. Professor, existem classificações, né, de advérbios de lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, de negação, de dúvida. Tudo isso é importante a gente levar em consideração. Olha aí, por exemplo, 2 ou mais palavras com o valor de um advérbio, a gente leva em consideração de todas aquelas classificações que a gente estudou, ele pode ser simplesmente uma locução adverbial. Então, tremia como? De frio. Iremos o quê? De navio. As feras não vivem sem o quê? Sem carne. Por que ele foi? Então, aqui a gente tem ideias relacionadas a 2 ou mais palavras com valor de advérbio. Todas elas podem ser uma locução. Então, locução adverbial, 2 ou mais palavras com valor de advérbio, ok?